Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, em que poderemos estudar e aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Noe. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a 37ª impressão. E a oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 85, oração para ser digno herdeiro de Deus. Quem tiver o livro, as pessoas que estão aqui presentes, ou você de casa, e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos para que possamos elevar os nossos pensamentos e nossa vibração para Deus. Oração para ser digno herdeiro de Deus. Neste momento, tomo consciência de que sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Ele enviou-me à terra como seu herdeiro, atribuindo-me a missão de concretizar, como seu filho, a sua vontade na terra, isto é, o paraíso terrestre. Até conscientizar essa grande missão, eu era comparável a um filho errante ou a um filho pródigo. Contudo, agora não sou mais filho errante nem filho pródigo. Agora retornei ao regaço de Deus. O Pai, contente por eu ter retornado ao lar, deu-me tudo de bom, belo, louvável e agradável, que Ele possui, e fez-me seu herdeiro. A grandiosa, límpida e saudável vida de Deus está agora fluindo vigorosamente dentro de mim. Por essa razão, sou agora infinitamente saudável e, sentindo o palpitar da vida que transborda dentro de mim, consigo dedicar-me ao trabalho a mim atribuído, na construção do paraíso terrestre. Agora que me tornei herdeiro de Deus com a sua permissão, a clara sabedoria de Deus flui constantemente dele para o meu interior e posso saber nitidamente como, quando e o que devo fazer para seguir o caminho do progresso, o caminho da saúde, o caminho do bem-estar da humanidade e o caminho para a construção do paraíso terrestre. Meus esforços frutificam sempre. Nunca me faltam bons colaboradores e todos os meus planos se concretizam infalivelmente. Neste momento, como herdeiro de Deus, conscientizo que a grande vida de Deus está circulando dentro de mim e emitindo um brilho maravilhoso. Por isso, estou sempre com a mente radiante, alegre e feliz, espalhando ao meu redor uma atmosfera de luz. Consequentemente, todos que se aproximam de mim tornam-se radiantes, alegres e felizes. Dessa forma, obtenho bons colaboradores e simpatizantes e não tenho outra alternativa senão prosperar cada vez mais. Neste momento, conscientizo que sou realmente herdeiro de Deus. Aqui e agora, Deus está preenchendo o meu ser. A vida eterna, a vida que jamais se cansa, jamais envelhece, jamais adoece e nunca para de trabalhar. Esta é a vida de Deus. Esta é a minha vida. Quando conscientizo a sublimidade desta vida, passa a manifestar concretamente essa sublimidade. Quando ajo consciente da sublime vida do meu interior, Deus se manifesta realmente através de mim e consigo realizar fácil e milagrosamente grandes obras. Quando afirmamos que o homem é herdeiro de Deus, queremos dizer que através do homem que se manifesta e se realizam todas as virtudes de Deus neste mundo. Conscientizemos disso. Temos a convicção de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a suprema autorrealização de Deus. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Linda oração que nos traz, que nos conclama a termos esse sentimento de união da nossa filiação com Deus, exatamente porque nós somos vida proveniente de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês. Meu muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade de mais uma segunda-feira podermos trabalhar, aprofundar, estudar um pouco mais essa filosofia que tantas mudanças proporcionam àqueles que aprendem e àqueles que colocam em prática seus ensinamentos. Quero mandar um abraço especial a todas as pessoas que estão sempre nos acompanhando, seja presencialmente, seja virtualmente. Meu muito obrigado em ambos os canais do YouTube,
tanto da Meditação Shinsokan quanto da Seichoné do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. Quero também mandar a nossa solidariedade aqui de Brasília a todas as pessoas do estado do Rio Grande do Sul que recebam o nosso amor, nossa vibração e nossa ajuda também. A Seichoné está promovendo diversas ações no estado do Rio Grande do Sul por meio dos seus proletores, dos seus adeptos. Então basta você entrar, vai estar aparecendo um link aqui, basta você entrar lá que tem o Pix de doação da campanha da Seichoné que está sendo feita no Rio Grande do Sul. É uma campanha maravilhosa, inclusive a Academia de Santa Tecla, que é a Academia de Treinamento Espiritual da Seichoné no Rio Grande do Sul, está recebendo famílias que foram desalojadas. Então nós estamos com todo um trabalho, movendo toda a nossa rede que nós temos no sul do país para ajudar o povo gaúcho nesse momento tão difícil. Então recebam nossa solidariedade em forma de oração, em forma de ajuda física, em forma de ajuda material. Então você que também puder ajudar, contribui na campanha da Seichoné de doação para que possamos ajudar ainda mais o povo do Rio Grande do Sul a passar o mais rápido possível por essa situação. Qualquer dúvida também, pode entrar no site da Seichoné, www.sni.org.br, ou mesmo ligar para o telefone lá da sede central e pegar maiores informações. A Seichoné, juntamente com as entidades civis, com as entidades governamentais, juntos trabalhando para minimizar os estragos, auxiliar e contribuir cada vez mais na reconstrução daquele estado maravilhoso que é feito de pessoas corajosas. Então, nosso muito obrigado a todos que estão ajudando, contribuindo. Você que já ajudou, você que já contribuiu, nosso muito, 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 muito obrigado. Então, gostaria de começar a palestra de hoje agradecendo, a todas as pessoas que estão fazendo essa corrente de amor. Ao final, depois da meditação Shinsokan, ao final da meditação Shinsokan, melhor dizendo, nós fazemos a oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Então, nesse momento, que nós possamos voltar nossa mente para os nossos irmãos e que nós possamos enviar muitas vibrações de luz para que tudo termine e que possamos voltar à normalidade no nosso amado Brasil. Ok, gente? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, eu gosto desse tema, só que ao mesmo tempo é um pouco difícil hoje em dia de falar de questões relacionadas às vezes a pré-definições, e daqui a pouquinho vocês já vão entender por que eu estou já começando cheio de dedos, porque normalmente quando nós vamos falar, é interessante que com o passar do tempo determinados temas ficam mais fáceis e outros ficam mais difíceis. E isso vai acontecendo. Eu que já tenho, graças a Deus, a oportunidade de estar na Seichoné já há alguns anos, eu já vi muito isso acontecer. Então, tinha épocas que falar sobre determinado assunto era algo assim absurdo, você não poderia falar. Eram coisas assim que você sofria, inclusive discriminação, inclusive as pessoas lhe ofendiam se você falasse. E o que acontece com o passar do tempo? As áreas em que nós podemos andar tranquilamente, elas vão se transformando. Então, se você chegasse na década de 70, por exemplo, na década de 60, a Seichoné está no Brasil desde a década de 30. Então, de 30 até 50, ficou muito dentro da colônia japonesa. Depois da década de 50, início aí dos anos 60, começou-se a ter uma divulgação maior entre os brasileiros e o boom se deu na década de 80. Então, tinha épocas que você não poderia falar, por exemplo, sobre inexistência de pecado. Se você falasse isso, você era apedrejado na rua, porque o pensamento daquela época não lhe autorizava, porque estava muito enraizado ainda o pensamento cristão como a única fonte de verdade dentro da sociedade. Hoje em dia, você ainda sofre problemas? Tem, mas é menos, porque hoje em dia tem mais pessoas falando de outras coisas. Então, hoje em dia, você consegue até expor essa ideia sem ser apedrejado na rua. Mas, em contrapartida, tem outros assuntos que hoje em dia ficaram muito difíceis. Antigamente, você podia falar de casamento numa tranquilidade. Hoje em dia, já é perigoso. Porque, dependendo do que você falar, você é apedrejado na rua. Então, alguns assuntos ficam muito espinhosos, enquanto outros ficam mais fáceis. Então, antigamente, você falar sobre assuntos para maiores de 18 anos, se é que vocês me entendem, era alguma coisa que era absurdo. Hoje em dia, dependendo do que você falar, você está desatualizado. O pessoal fala, sabe nada, rapaz. Entende nada. Por quê? Hoje em dia,
É comum, hoje em dia tem programa que fala disso, hoje em dia tem podcast, a pessoa senta e fica 2 horas só falando sobre isso. Então, tem coisas que vão mudando com o passar dos tempos. Só que o pensamento religioso, ele é um pensamento que ele é estruturado para ser perene. Porque se ele for sendo volúvel demais, ele não ganha consistência. Isso tem sua vantagem e sua desvantagem. A desvantagem é que se você deixar muito fixo, vira dogma. E se vira dogma, ele não se ajusta à sociedade. Mas a grande vantagem também, essa é a desvantagem. A vantagem é que você fica com verdades que elas podem ser ensinadas com o passar dos tempos. Então, existem lições que mesmo com o passar de milhares de anos, elas continuam sendo aplicadas aos dias atuais. Por quê? Porque são máximas que dizem respeito a questões espirituais. Então, qual é a grande dificuldade? É você pegar dentro de um ensinamento religioso e tirar o que é o espiritual daquilo que se tornou dogma. Quando você faz essa separação, você consegue perceber que dentro das religiões existem núcleos comuns que fazem com que todos os ensinamentos que preguem a vida, na essência, tenham a mesma verdade. E foi isso que o professor Masaharu Taniguchi percebeu, quando ele começou a retirar aquilo que era uma fixação cultural, ou uma estagnação, um congelamento dos ensinamentos religiosos e começou a perceber a essência, ele começou a perceber, cara, que interessante, eu consigo encontrar a essência da verdade tanto no budismo, quanto no shintoísmo, quanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto no islamismo e assim por diante. Porque o núcleo da essência espiritual, ele permanece, porque o ser humano continua sendo um ser humano. A forma como a sociedade se manifesta se transforma, mas isso não quer dizer que a essência do ser humano se transformou. Então olha que interessante, a gente pensa assim, nós somos diferentes dos nossos pais. Não somos. Continuamos sendo seres humanos do mesmo jeito. A única coisa que a gente tem mais hoje é mais estresse do que os nossos pais, porque nós somos bombardeados por informação. Então nós temos a impressão que nós somos melhores informados, mas na prática é tudo igual. Hoje em dia nós somos desinformados pelo excesso de informação e na época nossos pais eram desinformados pela falta de informação. Mas a desinformação é a mesma. Hoje em dia você vê as pessoas alienadas da mesma forma como você vê as pessoas alienadas há 50 anos atrás. Então o que acontece? A gente tem a impressão que nós somos hoje melhores. Só que você tem um boom. Antigamente as pessoas ficavam mais doentes fisicamente. Hoje em dia é tudo mentalmente. Hoje em dia todo mundo tem um pezinho na perturbação mental. Porque é tanta coisa em cima de todo mundo que hoje em dia todo mundo está beirando. É até engraçado. Hoje em dia você chamar alguém de doido e fala assim, doido, todo mundo olha. Qual? Porque hoje em dia está todo mundo meio doido. Está difícil saber quem é normal e quem não é. Porque todo mundo hoje em dia está ficando sequelado, porque é tanta coisa, é tanta tribulação, é tanto que a gente acaba explodindo. Então, é interessante que eu estava até conversando, minha filha chegou outro dia para mim, minha filha está hoje com 9 anos, né? Ela virou para mim, não, aliás, meu filho que está com 6 anos virou para mim, pai, estou entediado. Aí eu falei, olha que engraçado, as crianças hoje em dia elas têm que ser hiperestimuladas. Então o menino ficou parado, ele virou para mim e falou assim, estou entediado. Eu falei, bem-vindo ao mundo, filho. Porque eu fiquei da infância até a adolescência entediado. Eu fui começar a aprender a fazer as coisas depois. Então, ou seja, hoje em dia tudo tem que ser dentro de uma caixa, dentro de um padrão, dentro de um modelo. Isso vai transformando as pessoas vão ficando neuróticas, as pessoas elas começam a perseguir sonhos e elas acabam perdendo o contato com a realidade. Tem pessoas hoje em dia que têm 100 mil amigos na rede social e não tem nenhum fisicamente. A pessoa é um bambambam na rede, mas presencialmente é irrelevante. Então, as pessoas estão buscando aquilo que elas queriam e estão deixando de viver aquilo que elas podem. Então, hoje nós vivemos problemas, mas a essência do ser humano continua a mesma. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar hoje da essência. E quando eu vou falar da essência, é complicado, porque sempre me aparece alguém que vai criticar o que eu estou falando, porque pega trechos, distorce e fala, você está falando isso contra quem? Ou é contra a gente? Ou não sei por que você está falando isso? Quer saber uma coisa, eu detesto. Então, assim, começa a vir uma enxurrada e as pessoas não param para prestar atenção na essência. Na essência. Então, por isso que é importante nós entendermos, ou eu fazer
uma introdução para que nós possamos compreender a essência, para que a gente possa compreender finalidade, para que a gente possa compreender exatamente qual é o ensinamento espiritual por detrás. Parece óbvio, mas as pessoas não conseguem entender. Quem cuida da área fenomênica é a ciência. Quem cuida da área não fenomênica é a religião ou a filosofia. As pessoas não conseguem entender. Algumas pessoas querem que o pensamento religioso e o pensamento filosófico seja um pensamento material. Não dá certo, porque se for material, ele é científico. Mas ciência e religião andam juntas, sim, porque ambas explicam parte da nossa existência. O ser humano não é só material. O ser humano ele tem um lado espiritual. E dentro do lado espiritual ele também tem um lado material. Então precisa trabalhar os dois juntos. Os dois juntos. Então a Seichonoye fala, o ser humano ele é espírito que está passando por uma experiência material. Então ele precisa saber cuidar de ambos para que ele tenha equilíbrio e cumpra a sua missão. Então nós trabalhamos de assuntos espirituais. Não adianta querer pegar doutrinas materiais e querer colocar dentro do ensinamento religioso, porque ou o ensinamento religioso se torna materialista ou ele se torna vazio. E hoje em dia, algumas pessoas que fizeram isso, nós temos ensinamentos que são extremamente materialistas. O que eu quero dizer isso? São ensinamentos que só pregam o ter, nunca o ser. É só o ter. Ó, você vai ser abençoado se você tiver um carro. Você vai ser abençoado se você tiver casa. Se você rezar, você vai ganhar dinheiro. Não é isso. A finalidade da religião não é ser utilizada como subterfúgio ou segundo emprego ou tentativa de enriquecimento. A finalidade da religião é te despertar para a sua natureza espiritual e fazer com que você cumpra a sua missão. Porque as pessoas não entendem, às vezes, algumas coisas e é por isso que fica difícil quando a gente vai falar de determinados assuntos. Vamos lá, gente. Felicidade no elogio. Para que você possa entender a felicidade no elogio, primeiro nós precisamos entender nascimento. Nascimento. A primeira pergunta que a gente faz é: por que eu nasci? É a primeira pergunta que você faz no caminhar da compreensão da espiritualidade. Por que eu nasci? Dentro dessa pergunta, você não vai encontrar resposta, mas você vai encontrar os caminhos necessários para você um dia chegar na resposta. Porque quando a gente não se atém a este detalhe, nós começamos a acreditar que a nossa vida ela é enquadrada ou ela é simplesmente uma consequência material. Se você acredita que você nasceu simplesmente porque o seu pai e sua mãe desligaram a televisão naquele dia, aí você pensa, eu não pedi para nascer, eu não sei porque que eu vim, eu nasci homem, eu nasci mulher, aí começa, eu estou revoltado com isso, revoltado com o mundo, eu nasci no Brasil, eu nasci não sei aonde, aí começa a vir essas indagações materialistas. Agora, se você compreende que o seu nascimento, ele tem um porquê espiritual, ou seja, ele tem uma razão anterior, ele tem uma razão anterior, você deduz naturalmente. Se tem uma razão anterior para o meu nascimento, é porque o meu nascimento ele tem um propósito. E isso é importantíssimo, porque se você compreende que tem um propósito, você começa a entender a ideia de missão. Tem pessoas que falam, entendi qual é a minha missão de viver. E tem pessoas que falam assim, cara, eu não entendi nem viver, nem missão, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque desconhece qual é o seu nascimento, o porquê do seu nascimento. É muito comum eu ouvir de pessoas que ela fala, minha vida não tem propósito. Por que a vida não tem propósito? Porque ela desconhece a razão anterior. E, detalhe, você não vai descobrir a razão anterior. Você não a descobre. Ninguém vai aparecer para você e vai falar assim, você nasceu por... Não. Essa razão só vai ser revelada a você à medida que você for naturalmente trabalhando pelo seu propósito. Trabalhando pelo seu propósito. Quando você começa a entender
que a vida lhe dá os caminhos para você trabalhar a razão do seu viver, você começa a meio que entender o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Por que será que nós nascemos e moramos hoje em Brasília? Quem está aqui presente, você de casa aí, nos seus respectivos locais, seja até fora do Brasil. Por que será que nós nascemos e estamos vivendo aonde nós estamos vivendo? Outra pergunta, por que nós nascemos dos nossos pais? Outra pergunta, por que nós fazemos o que nós escolhemos profissionalmente? Por que nós casamos com o cônjuge que nós escolhemos? E é interessante que muitas vezes a gente reclama do cônjuge e imagina que nós entramos voluntariamente para casar, falamos sim, ainda chamamos testemunha. E a pessoa ainda vai lá depois reclama. Mas o que acontece? Por que nós estamos vivendo isso? Por que a gente não nasceu em outro lugar, em outra família, em outro país? Por que a gente não está fazendo outras coisas? Por que nós temos que cumprir o que nós temos que cumprir agora? Quando a gente olha materialmente, você vai falar assim, não, a vida veio para me oprimir. Então, eu estou vivendo isso porque eu não tive sorte, porque minha família é pobre, porque eu não tive condições de estudar, porque o meu país é pobre, o meu país não deu, não deu valor, ou eu não tive, minha aparência física foi desfavorável, se eu tivesse nascido mais bonito, se eu tivesse nascido mais forte, eu teria conseguido, é porque eu nasci sem talento. Aí você começa a observar que sempre falta alguma coisa. Agora, se você entender que tem um propósito, você começa a ver por uma outra perspectiva. Talvez a carência seja exatamente pela grande chance que eu tenho de crescer naquilo. Então você começa a mudar a maneira de enxergar o mundo e a maneira de viver a sua vida. Por isso que é tão importante. O que a Seitoré nos proporciona? Ela nos traz os caminhos ou os meios para que, na nossa busca da razão anterior, nós encontremos os nossos propósitos. E isso vai trazendo realização pessoal. A ideia hoje em dia é que a realização pessoal vai estar no dinheiro. Isso está, assim, explodindo materialmente. As pessoas estão desesperadas atrás de dinheiro porque elas acreditam que com o dinheiro elas vão encontrar a felicidade. Mas não é isso que acontece. Não é isso. O que nós estamos vendo hoje em dia são pessoas se destruindo, são pessoas assim, acabando com a vida delas, exatamente na busca de um propósito que não é o propósito de vida. É um propósito simplesmente de aparência. Então, hoje em dia, você conversa com jovens, o que você quer ser? YouTuber, eu quero viver de aparência, eu quero ser um influenciador digital, eu quero vender, eu quero mostrar algo que muitas vezes eu não sou. A vontade de mostrar revela muitas vezes carências e ausência daquilo que a pessoa está querendo mostrar. É muito interessante, você está conversando com a pessoa, normalmente aquilo que a pessoa se elogia é exatamente aquilo que ela não tem. Ela fala assim, nossa, eu sou super alegre. A pessoa que é alegre, ela não precisa falar que ela é alegre. A pessoa normalmente quando fala assim, eu sou super alegre. Aí quando chega aqui, porque na Seitoré a gente aprende a agradecer. Pois é, eu sou super grata. Aí você, não, estou vendo. A pessoa que é grata, ela não precisa, porque ela já sabe. Quem fica tentando se autoelogiar é porque na verdade está tentando naquela fala encontrar algo que ela busca. Então, hoje em dia, as redes, elas potencializaram, eu não me recordo agora quem falou isso, mas eu achei bem interessante, que as redes hoje em dia, elas potencializaram os 7 pecados capitais, né? Então, luxúria, a vaidade, a gula, então começaram a potencializar isso daí, porque hoje em dia, tudo tem que ser mostrado. E a vontade de mostrar, ela demonstra, às vezes, carências profundas dentro, que elas precisam ser trabalhadas. A gente não vem neste mundo, prestem bem atenção, a gente não vem neste mundo para vencer os outros. A gente vem nesse mundo para vencer a nós mesmos. Porque outros passam, nós mesmos continuamos. Você pode ser o melhor do mundo no que você faz. Quando você morrer, você continua com você. Se você não for melhor com você, você vai ter que continuar se suportando.
enquanto que os outros passam. Tudo passa, gente. Tudo passa. Se você for observar, você ter reconhecimento é algo legal, mas não pode ser o seu propósito. O seu propósito ele tem que ser diferente. Porque se o seu propósito for cumprir algo que tenha valor, o reconhecimento ele vem naturalmente, independentemente de você buscar ou não. E hoje em dia as pessoas estão buscando reconhecimento sem ter feito nada. Nada. As pessoas querem ser elogiadas sem construir nada. As pessoas querem ser reconhecidas sem demonstrar valor em nada. As pessoas querem ser amadas sem amar nada. As pessoas querem ter a vida tranquila sem construir paz espiritual nenhuma. Aí fica um mundo de frustrados. Ninguém me ama. Aí a pergunta, você ama alguém? E eu lá tenho que amar alguém? Todo mundo tem que me amar. Esse é o pensamento atual. Você tem que me amar simplesmente porque eu quero que você me ame. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por que que hoje em dia nós estamos com uma explosão de relacionamentos tóxicos? Pela visão egoísta de mundo. Você não vê pessoas chegando em relacionamento e falando, estou pronto para me doar. É todo mundo pronto para receber. Aí você bota dois egoístas prontos para receber, meu amigo. Tragédia está feita. Tragédia está feita. Antigamente, olha que interessante, a tolerância dos nossos avós em relacionamento era algo absurdo. Era algo absurdo. Claro, você tinha elementos diferentes. Antigamente, casado era até a morte. Não tinha conversa. Era fixo mesmo. A pessoa ficava lá, eu te odeio, mas nós vamos juntos, casados, pro resto da vida. Segundo, a sociedade impunha à mulher uma pressão muito grande. A mulher separada, ela sofria demais. Então, elas acabavam aceitando determinadas realizações para manter uma questão social. Só que, fora isso daí, havia um propósito muito grande no pensamento das pessoas antigamente, que era construir família. A ideia de construir família baseado em pais juntos era tão forte que eles ficavam. Eles ficavam. Olha que interessante, esse pensamento ele foi trocado. Por qual? Eu não estou falando que o pensamento é certo ou errado, gente. Eu estou só fazendo um retrato da sociedade, tá bom? Daqui a pouco o preletor João falou que tem que ser igualzinho como era com os avós. Tem nada a ver. Eu estou só trazendo um retrato. Antigamente as famílias, os casais ficavam pela família. Hoje em dia os casais ficam pela felicidade. É outro conceito. O que nós temos hoje? Antigamente não tinha separação. E hoje em dia, quase que você não vê casamento. É todo mundo separado. É todo mundo separado. Então, antigamente, eu lembro na minha época de escola, menino, pouco tempo atrás, que ter um amiguinho com pais separados era uma coisa bem diferente. Hoje em dia, ter um amiguinho de pai junto, você fala, olha esquisito, os pais deles moram juntos até hoje. Por quê? Está tudo se transformando, está tudo modificando. Então, o ponto é que essas modificações, o que elas estão trazendo para a construção humana? Elas estão trazendo melhores condições de busca de propósito ou não? É aqui que tem que ficar preso o pensamento. Hoje em dia as pessoas estão se agarrando muito a movimentos que ficam muito na guerra, guerreando. Eu sofro porque existe A, eu sofro porque existe B, a minha vida é brigar com A e brigar com B. Quando, na verdade, gente, a vida não é essa. A vida é construção de propósitos. E o que a Seitonei vem mostrar? Que por detrás dessa briga, as pessoas estão esquecendo de buscar a real natureza da sua existência. No Japão, no início da década de 70, no pós-Segunda Guerra Mundial, começou um movimento muito forte no Japão para que os jovens desobedecessem aos pais. Num pensamento democrático. A ideia era, vocês têm opinião que não pode ser igual aos seus pais, então vocês têm que obedecer aos seus pais. Aí os jovens começaram a desobedecer. Pensem isso na sociedade do Japão. No Brasil, desobedecer pai, segunda-feira normal. Mas no Japão, isso daí é algo extremamente sério. Qual foi o ponto que começaram a pensar isso? Cara, não é o ponto de você exercer o seu direito de contestar o seu pai. A pergunta é, por que você é filho do teu pai? É completamente diferente.
Eu trabalhar você como um indivíduo livre para contestar é completamente diferente de eu trabalhar você como um indivíduo de propósito. É diferente. É diferente. Hoje em dia nós estamos construindo máquinas de briga e não seres humanos cientes daquilo que eles são realmente possuidores ou que eles têm de potencialidade para manifestar. Então, hoje em dia, qualquer coisa, coloca-se a pessoa numa situação de vítima e ensina-se ela a partir para a agressão. Não é essa uma resposta que constrói propósito. Ah, quer dizer que temos que ser todos passivos. Não estou falando isso. Eu estou falando de construir verdadeiramente finalidades de vida. De vida. O que eu quero dizer com isso? Em vez de nós sermos beligerantes, ou em vez de nós sermos aguerridos, prontos para a guerra, nós temos que ser pessoas capazes de entender quando eu devo agir, quando eu devo recuar, quando eu devo agradecer, quando eu devo perdoar, quando eu devo me separar, quando eu devo me distanciar, quando eu devo falar, quando eu devo me calar, quando eu devo corrigir, quando eu devo ensinar, quando eu devo mostrar, quando eu devo aprender. É assim que o ser humano ele tem que ser capaz de andar de maneira livre e de forma adequada em cada momento, local, pessoa. E é esse o ponto que nós precisamos compreender. Se você ficar aguerrido e pegar uma posição e achar que sempre o outro, só pelo fato do outro existir, ou pelo fato do outro defender uma ideia, ou pelo fato do outro levantar uma bandeira que você não concorda, ele é seu inimigo, você perde as grandes oportunidades de aprendizado na vida. Qual foi o estrago que a política fez dentro das famílias? Botou todo mundo para guerrear. Hoje em dia, você quer ver o caos na família, é você reunir todo mundo e soltar. E aí, o que você acha do governo? O pessoal taca a mesa, a comida voa. O amor da família e a compreensão da diferença não existem. Por quê? Porque formaram verdadeiros soldados. E hoje em dia isso está em tudo. Na música. Você chega no local e fala, eu gosto de determinado ritmo. Você não presta. Aí não, hoje eu sou de determinada religião. Você não presta. Não, porque hoje eu penso assim, minha vida política, ou eu penso, você não presta. Aí você fala, não, porque eu acho que o pessoal está fazendo A. Você não presta. Então assim, é todo mundo brigando com todo mundo e ninguém está parado para entender quais são os propósitos da vida. Aí quando você começa a entender o que é propósito, você começa a compreender adequação. Adequação. O que a Seitonei começou a ensinar no Japão? Filhos, não é para vocês brigarem com seus pais. Vocês nasceram dos seus pais porque há um ensinamento por detrás disso. E lidar com essa lição vai transformá-los seres humanos melhores. Ah, Peleton, mas meu pai e minha mãe são horríveis. Sim, nós sabemos que nós temos níveis de pais que variam de pessoa para pessoa. É porque as lições de cada um também variam. Tem pessoas que têm um aprendizado menor a ser feito com os pais. Tem pessoas que têm um aprendizado maior. Tem pessoas que têm lições duras a aprender. Tem pessoas que têm lições menores. Mas o ponto é que eu não posso pegar todo mundo, botar no mesmo balaio e falar, vocês têm que fazer A. Existem situações que uma separação é necessária. Existem situações que não se recomenda a separação. Existem situações que a pessoa ela tem que ir e trabalhar mesmo toda a parte material, procurar ajuda médica. Existem situações que a pessoa tem força espiritual para sair daquela situação sem necessitar se tornar escravo de remédios e médicos. Tudo depende. Tudo tem o trabalho do propósito, tudo tem o trabalho do engrandecimento e do aprendizado. Então, quando a gente traz a espiritualidade do ser humano, o que nós estamos falando? Vocês têm sim condição de crescer, aprender e se desenvolver. E a vida está lotada de lições cotidianas que te cercam, que vão te fazer isso. Agora, se você não entender que você tem um propósito, como enxergar isso? Como eu posso enxergar que uma falha, uma desarmonia, um problema que me aconteça, é um grande professor que veio me ensinar? Somente se você tiver uma ideia de propósito. Aí a gente sai da situação de vítima da vida e passamos a ser alunos da escola. Alunos da escola. E aí a gente começa a entender que tem as lições.
Voltemos para a nossa época de aluno. Qual eram as matérias que a gente estudava da primeira até a quarta série? Eram matérias muito mais simples. Quando a gente chega na quinta série, tanto que da primeira até a quarta a gente tinha tia, não era? Pelo menos aqui em Brasília a gente chamava as professoras de tia. Aí eu tenho uma tia tal que me dá aula de português, aí eu tenho a tia tal. Chegar na quinta série, você já começa um monte de professor, já vem professor de química, física, ciências, né? Aí o negócio começa a complicar. No segundo grau, aí que o negócio começa a desesperar, porque você começa a ser testado, você tem muito mais cobrança, porque aí vem para o vestibular. Aí você passa no vestibular. Quando você entra na universidade, qual é a grande descoberta que todo universitário tem? Que a universidade não ensina. Você tem que ser autodidata. O professor chega, você não entende nem o nome dele, você não entende uma palavra que ele fala, ele entra e sai e você, meu Deus, o que aconteceu? E você descobre que você tem que ir para os livros. Aí você vai para os livros, vai estudar, não, agora estou estudando, estou sabendo tudo, agora vou lá fazer uma prova, vou fazer uma entrevista de emprego. Aí você descobre que as lições começam a ficar cada vez mais complicadas, porque a coisa não é mais feita assim, ô meu queridinho, tá erradinho aqui, vamos corrigir, como é que a vida ensina? Você não tem condição nenhuma, você não vai ser ninguém, seu Zé, você vai morrer de fome, e você começa a ter cada vez lições mais complexas, porque maior vai ser a exigência do seu crescimento. E à medida que você vai compreendendo isso, você começa a aprender uma arte muito importante que hoje em dia poucas pessoas sabem. Quando você tem propósito, ou quando você entende propósito, você começa a aprender a arte de viver. Como toda arte, ela precisa ser desenvolvida. E o que é a arte de viver? No que ela se baseia? Na sabedoria de compreender a razão do seu nascimento. Olha que bonito isso aqui, gente. Olha que bonito. Isso para que eu estou explicando? Para você compreender por que a felicidade está no elogio. Por que a felicidade está no elogio? Porque a vida tem um propósito. Prestem bem atenção. Poucas pessoas descobrem o propósito. Por isso que as pessoas vivem tão mal. Tão mal. É interessante que eu tenho a chance, eu fui abençoado com a possibilidade de ver na vida prática, todos os dias, o laboratório humano daqueles que compreendem a vida e daqueles que não compreendem. Então, eu convivo no meio de briga o dia inteiro. E dentro dessa briga eu vou observando como é que o desenvolvimento do pensamento humano, ele vai. Tem pessoas que têm pensamentos absolutamente infantis. Parece uma criança de 5 anos e fica brigando com a vida. É meu, você vai me dar, você vai me dar, você vai me dar, e passa o resto da vida. Chega um velhinho mimado, é meu, você vai me dar, você vai me dar. Morre e não entendeu. Aí você fala, poxa, mas não aprendeu nada. É o caminhar daquele espírito. E existem pessoas que chegam e aprendem. Se a gente for focar o pensamento humano em quem não aprende, a gente se torna pessimista. Se a gente for focar o pensamento em quem aprende, a gente se torna otimista. Eu passo o dia vendo gente que não aprende. Se eu focar a minha mente em quem não aprende, fica complicado. Fica complicado você ter esperança de viver. Você passa o dia vendo gente fazendo coisa errada, você pensa, a humanidade não presta. E essa é a visão que alguns defendem. Tem gente que fala assim, não existe pessoa honesta. Quando você fala que não existe pessoa honesta, você está se incluindo. Então você está fazendo uma autocrítica. Se você não é honesto, beleza, pelo menos você está sendo coerente. Agora, se você é honesto, você não pode ter o pensamento arrogante de achar que só você é honesto. Então existem pessoas honestas? Óbvio. Existem pessoas desonestas manifestadas? Existem. O ponto é, quem é que está com mais poder no jogo? É isso que a gente às vezes tem que analisar, porque as pessoas desonestas, elas não têm o menor pudor em buscar poder, e as honestas são humildes. Não, para que eu vou querer poder? Deixa, não, eu sou muito humilde, eu quero ficar aqui. E você acaba dando brecha para quem não tem o que fazer, está exercendo o poder que era para estar sendo exercido por quem é decente. Então isso é um pensamento filosófico que nos traz a realidade de entender por que muitas vezes a gente está vivendo muito mais coisas aparentemente contrárias ao que é correto do que é correto. Porque muitas vezes, na hora de fazer o correto, a gente tem vergonha. E a pessoa que é sem vergonha, ela não tem a vergonha de fazer o que é errado. Então a gente acaba sendo mais exposto ao que é errado. Mas isso não quer dizer que todo mundo seja errado. Então, pensem só.
Quando nós compreendemos isso daí, vem a pergunta que eu quero fazer, que é exatamente o tema da nossa palestra. Por que que nós nascemos? Qual é a finalidade que nós nascemos? E vamos trabalhar espiritualmente. No livro A Mulher Feliz, 4ª edição, capa nova, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, um relançamento. Olha o que fala. No prefácio, página 7. A felicidade da mulher é a felicidade do homem. Hoje em dia você não escuta isso. Hoje em dia você escuta a infelicidade da mulher é a felicidade do homem. E a felicidade do homem é a infelicidade da mulher, ou vice-versa. Por quê? Começou a virar uma guerra. A mulher é infeliz porque o homem existe. Não é isso. O ponto que nós começamos a compreender é que, se nós retirarmos aquilo que é colocado gritantemente na mídia, que é exatamente para chocar, presta bem atenção, a mídia não traz coisas normais. Imagina só a notícia, você, não precisa ir longe não, pensa você está no seu celular e você está passando no jornal, no Instagram, no Facebook, aparece a seguinte notícia: cachorro caramelo atravessa a faixa de pedestre. Qual é a sua chance de clicar? 0. Agora aparece a notícia: casal de famosos são pegos numa traição que envolve outros famosos. Qual é a sua chance de clicar? Sincero, gente, sincero. Sincero, você vira e fala assim: essa eu não posso perder, velho. Aí você clica. Aí na hora que você lê, você... que absurdo, eu sabia. Então, ou seja, a notícia, ela precisa chocar. Se ela for uma notícia comum, não traz a sensação. Por isso que nos jornais televisivos das 6 horas, o sangue escorre pela televisão. O sangue escorre. Por quê? Porque choca. Aí a pessoa ela fica presa. As pessoas elas consomem medo. As pessoas consomem medo, elas consomem tragédia, elas consomem escândalo, elas consomem. Fofoca dá muito dinheiro. Então o que acontece? Entender isso daí faz com que a gente consiga separar o que é vida real do que é vida dos outros. Por exemplo, quando a gente começa a ver muita notícia de artista, os algoritmos só te jogam notícia de artista. O que acontece com você? Você começa a achar que a vida de artista é igualzinha à sua. Não é, gente. Não é. A vida normal é aquela que todo mundo acorda, tem que trabalhar, tem que enfrentar as dificuldades, tem que comer aquela comida que nem sempre é aquilo que você quer. Não é aquela vida da pessoa que passa, olha, fulano foi para Bahamas e mostrou suas novas marquinhas de biquíni. Isso não é a realidade da maioria. Mas se você se espelhar com isso, você vai falar assim: caraca, todo mundo foi para Bahamas, menos eu. Se você abrir o Instagram, você tem a impressão que só você está trabalhando. Você abre e você fala: cara, está todo mundo viajando na praia, menos eu. Aí você começa a sofrer. Dia dos namorados, se você sair na rua, você tem a impressão que só você é solteiro. Porque está todo mundo na rua. Aí você fala: caramba, só eu que não tenho. Mas você esquece que junto com você tem milhares de solteiros que não saem na rua exatamente para não ter essa sensação. Então a gente tem que entender o que é realidade e o que não é realidade. Eu adoro aquelas pessoas que elas viram e falam assim, sabe, tira os números na cabeça e falam assim: não, porque todo mundo pensa assim. Eu falo: não, mas todo mundo é muita gente. Você tirou isso da onde? Não, porque eu conversei com 3 amigos meus. Aí, como conversou com 3 amigos, eles pensam igual, o que a pessoa parte? Não, é igual, é igual. Então, aí hoje em dia, quando fazem estudos estatísticos, o que a pessoa fala? Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Eu fui atrás de matemáticos para perguntar como funcionam estudos estatísticos. É muito interessante quando você estuda como é que faz. Não estou falando de estatística, nada que é realizado aqui no Brasil, que já vai vir gente criticando, porque você está falando que está certo. Não estou falando isso. Estou falando do estudo da matemática. Estatística da matemática. Como é que o negócio ele tem fundamento. Olha que legal. A felicidade da mulher é a felicidade do homem. Isto porque homem e mulher constituem manifestações de uma só natureza divina. Olha que profundo isso aqui. Homem e mulher constituem manifestações de uma só natureza divina. A cédula de 10.000 ienes é composta de frente e verso. Ela não existiria se faltasse qualquer um dos lados. A mulher faz a felicidade do homem. O homem faz a felicidade
da mulher. Olha que coisa linda. Um relacionamento ele é construtivo quando ambos entendem que eles fazem parte da sua própria felicidade e da felicidade do outro. Aí quando um casal vai se unir, e ele vai se unir com a ideia de propósito, ele começa a entender que a arte de viver dentro de um relacionamento é a arte de manifestar um sentimento sublime chamado amor. Olha que coisa bonita, olha que coisa profunda, olha o que não é dito. Então, hoje em dia eu vejo as pessoas, eu vou casar, a pessoa vai cheia de direito. Não, porque eu já sei que eu tenho direito a isso, o regime de bens é esse, se fizer isso, tem isso, se acontecer isso, eu vou lá. E, pera lá, e o principal? Qual é o propósito da união? O propósito da união é porque eu quero casar, ué. Mas casar não é em si mesmo o fato primordial. Qual é o fato primordial? É você construir o valor ou você construir seres humanos melhores. Por isso que eles juntam. Por que homem e mulher é diferente? Se for tudo igual, qual é a chance de aprendizado? É diferente exatamente porque a maneira de ver o mundo traz exatamente a riqueza para ensinar ao outro que vê de maneira diferente. É muito interessante. Por isso que à medida que o homem ele entende o mundo feminino e o valoriza, a mulher entende o mundo masculino e também o valoriza. E essa valorização faz com que a mulher seja mais mulher, o homem seja mais homem, e eles busquem ambos manifestar a felicidade na construção de algo unido. É a metade ou duas facetas de um mesmo ente espiritual. E qual é o nome desse ente espiritual que a gente dá? Família. Família. Tem pessoas que falam assim, o filho é meu. O filho não é seu. O filho faz parte de um órgão ou ele faz parte de uma entidade que é maior do que você, chamada família. Então você cuida da família porque você está cuidando de um valor espiritual superior a você. Superior a você. Isso você entende quando tem propósito. Então as pessoas hoje em dia, elas querem entrar na relação, ela fala assim, eu quero ter o meu filho, e vai com aquele apego na criança. É o meu filho vai estudar porque o meu filho vai ser o melhor. Uma vez, eu estava como conciliador numa audiência e o menino bateu o carro na Tesourinha aqui em Brasília, porque o carro da frente avançou, mas não foi. Aí ele olhou para o lado, o que fez? Continuou. Quem já viveu essa experiência? Quem já viveu? Ninguém levantou o braço, olha que mentira, gente. Todo mundo, gente. Todo mundo já deu pelo menos uma freadinha, quase bateu. Por quê? Você está na curva, você está olhando para o lado. O carro da frente ameaçou, o que você parte da presunção? Saiu. Você vai, de repente, pó. Aí você descobre que o carro da frente não foi. Aí a audiência era isso. Aí estava sentado o motorista, que teve o carro batido na traseira, e o menino que bateu o carro com a mãe do lado. Aí eu perguntei assim, falei assim, olha, é possível fazer um acordo? A mãe já me interrompeu, eu falei assim, não tem acordo, porque o meu filho não está errado. Aí eu falei assim para ela, mas por que o seu filho estava errado? Primeiro, a senhora não estava dentro do carro. Segundo, ele bateu por trás. Por que ele não estaria errado? Porque fui eu que eduquei. Porque fui eu que eduquei. Sabia que a senhora era agente do Detran, não? Tinha ensinado ele a dirigir. Por quê? A ideia é que o meu filho não pode errar, porque o meu filho é a extensão minha. Não é assim que funciona. Quando você entende que família é um órgão, é uma construção espiritual, você começa a compreender por que a sua família é uma união de espíritos dos mais variados níveis. Desde o nível mais evoluído, aquele nível que você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Por quê? Todos eles vão trazer processos de purificação, crescimento e amadurecimento na construção do propósito e na arte que nós temos de viver. Então, quando você entende isso, você fala, cara, que fantástico. Aí você entende, por que eu nasci mulher? Por que eu nasci homem? Porque há um propósito. Ah, mas eu não aceito. Não tem problema. Viva a sua vida. Os ensinamentos serão sempre passados. Esse que é o ponto. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, mas o ponto é que os ensinamentos da vida, eles continuam. Não existe pessoa que toma escolhas sem consequências. Não tem como, não tem como. Eu achei muito interessante uma vez,
eu conversando com um casal, e o rapaz falava assim para mim, eu tenho muito medo de me compromissar. Por quê? Porque se eu tiver que me compromissar, eu vou ter que abrir mão de todas as possibilidades que eu tenho. Eu falei, é guloso. Você quer todo mundo para você? Não, meu amigo. A vida é feita de escolhas. No momento que você escolhe uma profissão, em tese você está abrindo mão de todas as outras. No momento que você escolhe uma pessoa para ficar do teu lado, você está em tese abrindo mão de todas. No momento em que você escolhe uma viagem para um lugar, você está abrindo mão de todas. Não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. É a mesma coisa em relação à vida. As pessoas elas têm que aprender que as escolhas delas geram consequências. Quer elas queiram, quer elas não queiram. E isso é grau de maturidade, gente. É grau de maturidade. Então, quando você entende que a felicidade de um é minha felicidade, ao invés de eu vê-lo como alguém contra mim, eu vejo alguém que me complementa. Complementa. Então, dentro da minha casa, qual é a minha postura que eu devo viver? O título do livro, A Mulher Feliz. Isso não quer dizer que só a mulher que vai ser feliz. Todo mundo vai ser feliz, desde que aprenda que dentro de casa nós temos uma maneira de viver. E qual é a maneira de viver? Na página 52, professor Seiichi Taniguchi, ele fala, escola de elogios. Para que um casal viva feliz e com saúde, é preciso que ambos os cônjuges sintam gratidão um pelo outro. Com certeza serão infelizes se viverem observando os defeitos um do outro, criticando e odiando-se mutuamente. Além disso, ficarão doentes e verão surgir inúmeras infelicidades. O que fazer então para que o marido e mulher sejam bons amigos? Todo ser humano é, por natureza, o maravilhoso Filho de Deus. Palestra passada. O que nós vamos falar? Da essência divina. Todo mundo tem essência divina dentro de si. Nem todo mundo manifesta, mas todo mundo tem. Presta bem atenção. Todos têm, mas não manifestam. Tem gente que não manifesta. E aí é uma escolha da própria pessoa. Mas que ela tem natureza divina, tem, porque ela está viva. Se está vivo, a vida de Deus flui por dentro dela. Olha só, todo ser humano é por natureza um maravilhoso Filho de Deus, mas nem todas as qualidades inatas se manifestam fenomenicamente, e por isso sempre encontrará defeitos quem se dispuser a procurar. Quem procura defeito, acha. E quem procura qualidade? Acha. Qual é o problema? Como é que nós estamos aprendendo a viver? A procurar qualidades ou defeitos? Defeitos. Hoje em dia ficou chique você ser crítico. A pessoa se esforça pra caramba, você tem que chegar lá e jogar o trabalho dela no lixo, para você falar, eu sou o cara que sou o crítico. E na verdade, você não está construindo nada com isso, às vezes você está destruindo, porque a gente tem que saber, eu sempre falo, a verdade é como um diamante, se você entregar a pessoa enriquece, se você jogar na cara da pessoa, machuca, machuca. Tudo a gente tem que ter adequação e maneira de chegar. Em outras palavras, contemplando esses defeitos, torna-se difícil sentir gratidão. Em outras palavras, a pessoa vive dias infelizes. Por isso, não se deve olhar para os defeitos. Observemos somente as qualidades. Todas as pessoas possuem pontos positivos que só elas têm. Olha que interessante. Aí, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos trazer para a prática. Pronto, eu nasci. Vou trazer o meu exemplo, preletor João. Eu nasci homem, numa família que eu tenho as minhas relações, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus aprendizados. Bom, então eu tenho que aprender a buscar o quê? Os elogios. Por quê? Quando eu elogio, eu consigo extrair das pessoas o que elas têm de melhor. Por consequência, o que eu extraio de mim também? O que eu tenho de melhor. Eu começo a ficar mais feliz e as pessoas que estão ao meu redor começam a ficar mais felizes. Aí você fala, cara, é lindo, vamos botar isso nas relações? Como é que a gente deve agir com os nossos pais? Apontando os defeitos ou os elogios? Ah, mas meus pais só apontam meus defeitos. Por isso que nós estamos brigando até hoje. Se você continuar a seguir o mesmo padrão que lhe foi passado, você vai continuar a sofrer eternamente, porque isso não vai trazer a felicidade. Agora, se você começa a adotar um novo padrão, você começa a elogiar, você vai começar a extrair de lá coisas diferentes.
Como é que eu devo viver a minha vida conjugal? Gente, por que o namoro é tão diferente do casamento? Porque no namoro, ambos se esforçam para mostrar o melhor e só reconhecem o melhor do outro. Quando casa, esquece dessa brincadeira. Aí se dá o direito de mostrar o pior e exige que o outro mostre o melhor. Aí cai, por isso que as coisas acabam tendo problema. A pessoa, quando está namorando, não acorda do jeito que quer. Vai lá, toda bonitinha, escova os dentes, penteia o cabelo e bota aquela roupa legal. Aí quando casa, bota aquela roupa medonha, aquela que se sair na rua dá um esmola, acorda com o cabelo parecendo que vai brigar com Deus, com um bafo e chega, oi! Aí a pessoa, meu Deus do céu, filho, você morreu, esqueceu de cair. Então, a gente tem que entender que o processo continua no aprendizado. Não quer dizer que você não pode ser falso. A gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser natural. Mas a naturalidade, ela passa também pelo compromisso de você buscar fazer o outro feliz. Então, se você levanta e fala assim, eu tenho um propósito de vida, quer levar a felicidade ao meu filho, o que você vai fazer com o seu filho? Criticá-lo o tempo inteiro para ele melhorar ou ajudar no elogio a ele extrair o talento dele? Então eu vou elogiar. O que é a pedagogia da Seichonoye? É o crescimento das crianças por meio do elogio. É você ensinar a extrair da criança o potencial dela, elogiando, porque a criança ela acredita piamente no que o pai e a mãe falam. Eu já vi uma mãe chegar para as filhas e falar assim, nossa filha, vocês têm que ir para o Rio de Janeiro. Eu estou falando a fala da mãe, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. É ela que falou isso. Ela falou assim, filha, vocês têm que ir para o Rio de Janeiro. Aí as filhas, por quê? Não, porque lá o pessoal é comum, vocês vão ficar até bonita. Como é que uma pessoa cresce assim? Eu já vi uma mãe falar para o filho, filho, você é feio. O menino tinha 5 anos de idade. Você é feio e atrapalhado. Já estou te dando a real para você crescer já sabendo quem você é. Aí você escuta um negócio desse, aí você fala, meu Deus, por quê? Porque a pessoa não entende. Cara, teu filho pode ser o mais zoado, mas você tem capacidade de tirar ele o melhor. E como é que você faz isso? Por meio do elogio. Você pode estar com um cônjuge que seja todo avacaiado, uma mulher, um marido, todo avacaiado. Você tem condição de tirar quando você começa a elogiar. Você tem condições de fazer do seu trabalho um lugar melhor, desde que você aprenda a ver os lados positivos. Você começa a extrair aquilo que é positivo e você faz uma transformação da vida. Transformação da vida. Uma vez uma senhora sentou para mim e falou assim, preletor, mas eu já estou no meu 2º divórcio e a vida é assim, porque ninguém quer nada com nada. Eu falei, inclua no nada com nada a senhora. Ela, que absurdo, por quê? Porque eu falei, porque a senhora também não quer aprender as lições. A senhora está passando vários professores, a senhora não quer aprender a lição. Mas que lição que eu tenho que aprender? Se está perguntando é porque não entendeu nada. O pé na bunda tem uma função gigantesca, é fazer a gente crescer. Seja para amadurecer, seja para a gente tomar mais coragem, seja para a gente começar a aprender a escolher. Tem gente que escolhe o cônjuge, tem gente que gasta mais tempo e usa mais a força mental e espiritual para escolher uma roupa para sair do que para escolher a pessoa com quem vai se relacionar. Depois, meu amigo, quando vem as consequências, aí fica lá, meu Deus, por que isso aconteceu? A gente tem que entender que todas as escolhas geram consequências. É por isso que a gente tem que entender o nosso propósito. Uma vez eu falei com uma moça, que ela veio conversar comigo, eu falei para ela, minha filha, presta bem atenção, escuta bem, seu pai e sua mãe fizeram de tudo para que você tenha valor. Não se despreze, não se meça por baixo. Por detrás de tudo o que você viveu, existem grandes oportunidades. Aproveite para crescer e não junte complexo para esmorecer. Faz toda a diferença você entender que tudo o que você passou tem um propósito para o teu crescimento e não para a sua destruição. Então, quando nós entendemos que a felicidade está no elogio, porque, gente, olha que legal, uma casa, ela não é feita de paredes, uma casa é feita de vibração. Se você chega na sua casa e a base do relacionamento das pessoas está no reconhecimento e no elogio, lá você vive o paraíso. É lá que vai estar o paraíso, é lá que vai estar o lugar feliz. A gente gosta de estar aonde a gente sente que está crescendo, aonde a gente sente que é valorizado, mesmo que tenha puxões de orelha.
mesmo que tenha momentos de lágrimas. Mas se lá as pessoas se reconhecem, se as pessoas se respeitam, se elas se elogiam, elas crescem juntos. Elas crescem juntos. Então, um ambiente onde está as pessoas reunidas com risadas e lá o elogio reina, nossa, é o paraíso. Você imagina um relacionamento construído assim. Então eu fico vendo assim, pessoas falarem, eu terminei com a minha esposa, eu terminei com meu marido porque a gente se tornou amigo. Você casou com alguém que você não era amigo? Eu não consigo entender isso. Porque para eu casar com alguém, eu preciso casar com alguém que esteja disposto a fazer de tudo para que nós possamos construir algo maior. E eu só consigo isso se a pessoa for muito minha amiga. A pessoa tem que ser parça, porque nós vamos sentar e comer o saco de sal juntos. Mas ao mesmo tempo a gente vai se divertir com as bonanças juntos. Então a pessoa quando fala isso é por quê? Porque o outro é meramente um coadjuvante e não pode ser. Porque a minha felicidade, ela nunca é construída sozinha. A minha felicidade é sempre construída em conjunto. Por isso que o ser humano é um ser social. Por que o ser humano é um ser social? Porque a felicidade do ser humano só é construída em conjunto. E como é que eu faço para construir essa felicidade? Quando eu entendo do propósito e a arte de viver. E uma das bases da arte de viver é o elogio. Olha que maravilha. Por isso que na Seite Honesto a gente aprende a elogiar. Gente, real. Mas aquela pessoa só tem defeito. Nós temos um rio de defeitos, mas a gente tem alguma coisa para elogiar. A Seite Honesto a gente começa a procurar. A pessoa tem que ter alguma coisa para elogiar. Você começa a cavucar e elogia naquele ponto. É naquele ponto. Você vai ver como é que a pessoa fica feliz e você também se sente engrandecido. Porque a gente tem um hábito de só falar mal, só criticar. Porque muitas vezes a pessoa que critica, ela quer diminuir todo mundo para baixo da altura que ela está. E quando você elogia, você eleva todo mundo. Mas quando você eleva todo mundo, você acaba sendo puxado. Porque você também se engrandece. Quem elogia, reconhece no outro algo que passou a pertencer a você também. Olha que lindo. Quando você critica, você mostra algo que é ruim, que está dentro de você também. Agora, quando você elogia, você faz brotar na pessoa algo que também nasce no seu coração. Então, na Seite Honesto, obrigado. Na Seite Honesto nós aprendemos a força do elogio e quanto que o elogio ele é fundamental para a nossa vida. E é uma prática, viu, gente? Nós não aprendemos a reclamar? Bebê não nasce reclamando. Ele aprende a reclamar. Nós também podemos aprender a elogiar. E é assim que a gente começa a elogiar. E à medida que a gente vai elogiando, a gente vai vendo a diferença que vai fazendo na vida das pessoas. Aí outro dia, eu estava passando no mercado, meus 2 filhos dentro do carrinho. Aí eu virei para a moça e falei assim, eu vim comprar esses meninos aqui e eu quero saber quanto é que é o preço. Aí meu filho virou assim, meu preço é infinito. E minha filha falou, eu não tenho preço, porque eu sou presente de Deus na vida do papai e da mamãe, e sem mim eles não são felizes. Aí a moça do caixa, ai que linda, ensinei, moça, tá aqui. Por quê? Porque eu falo todo dia para os meus filhos, vocês são o motivo da nossa felicidade, porque vocês contribuem para o nosso propósito de vida. Eu falo para minha filha, você me ensina a ser pai e eu vou te ensinar a ser filha, porque nós estamos caminhando juntos. Vou errar? Erro muito com os meus filhos. Dá um arrependimento do cão, a gente morre de tristeza, mas é o aprendizado, porque eu não ganhei manual. Nunca fiz um curso espiritual de como ser pai. Eu estou aprendendo na prática. E me mandam 2 meninos diferentes, aí eu fico doidinho, mas a gente vai aprendendo. E eu falo com eles, vocês enriquecem a minha existência, porque vocês me dão um propósito, para que eu me torne um ser humano melhor. E o mesmo eu falo para minha esposa. Eu falo, você enriquece a minha vida, porque você me deu propósito. Eu estou aprendendo a ser um homem melhor, um ser humano melhor, um marido melhor. E é isso que faz a diferença. Isso a gente conquista com elogio. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos então agora para a nossa meditação, para que a gente entenda que a vida de Deus está dentro de nós e tenhamos cada vez mais força para manifestá-la por meio dos elogios. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado.
podemos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Maiores explicações sobre a postura, tanto física quanto mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que tem explicações fáceis e atuais de como nós podemos fazer a prática da meditação Shinsokan e cada vez mais elevar os nossos pensamentos e as nossas vibrações. Vamos lá então, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante alegre, feliz, sereno. Vamos agora adentrar no mundo de Deus, onde só existe o bem, a paz, o belo, a harmonia, a vida, a saúde, a alegria, a provisão. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela infinita força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece uma luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para reverências, por favor. Para reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Vamos aqui passar o nosso dever de casa rapidinho. Aquilo que nós vamos fazer durante a semana para cada vez mais estarmos em sintonia com a nossa imagem verdadeira. Número 1, que nós fazemos nossa meditação Shinsokan diária para que a gente possa sempre sentir que a vida de Deus está dentro de nós. E número 2, não tem para onde ir, senão elogiar. Nós vamos elogiar, gente, pelo menos 10 vezes por dia. Elogie seu pai, sua mãe, seu irmão, elogie sua namorada, seu marido, sua esposa, elogie seus colegas de trabalho, elogie quem trabalha na sua casa, elogie. Ache alguma coisa para elogiar, que você vai começar a treinar nesse caminhar maravilhoso da felicidade por meio do elogio. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de cada um dos senhores aqui, a você de casa, meu muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E o elogio que eu posso fazer é parabéns a vocês, porque vocês estão cada vez melhorando mais no aprendizado e no crescimento espiritual, porque vocês estão buscando. Então, meu muito obrigado e parabéns a cada um de vocês. Feliz semana e até mais. Muito obrigado.